ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ele afirmou ontem que a medida provisória que traz de volta o pagamento de bônus de produtividade para servidores do INSS será assinada ainda esta semana pelo presidente Lula. E que o objetivo é fazer com que os funcionários consigam analisar mais pedidos de benefícios em um esforço para diminuir a fila de espera. O que acontece? Hoje, você tem 1.800.000 brasileiros esperando perícia médica, análise administrativa, em reivindicações relacionadas a benefícios como aposentadoria, salário maternidade, auxílio assistencial para idoso e pessoa com deficiência, pensão por morte. 1.800.000 brasileiros. E além da fila, uma média de 800.000 pedidos por mês. Nós dissemos aqui, não faz tempo, eles colocaram ali um mecanismo de inteligência artificial. E o fato é que o algoritmo, descobriram, ele foi programado para dizer não. Então o que acontece? Por que colocaram a inteligência artificial? Para acelerar a análise dos pedidos. Só que a resposta não, rejeitado, a palavra rejeitado, a palavra não, a palavra indeferido, virou norma. O próprio pessoal do INSS e do Ministério da Previdência percebeu isso. Por quê? Porque aí você acelera a avaliação desses pedidos, mas em compensação você produz uma fila gigantesca de recursos. Gente que recorre. Por que não? O cara nem sabe que foi uma máquina que disse não, que disse indeferido. Mas não é coincidência, né? Não é coincidência. Este ano, 2023, a Previdência Social chegou a 100 anos no Brasil. Claro, ela começa ali em 1923, bem limitada. Se você analisa o que foi aprovado pelo Congresso então, e aquilo que aparece na decisão do presidente quando sanciona, é basicamente para ferroviários. Essa foi a ideia. Para ferroviários. Porque aquele decreto, tem até o número aqui, 4.682, foi sancionado pelo presidente da época, o Arthur Bernardes. E o texto obrigava todas as companhias ferroviárias a criarem caixas de aposentadorias e pensões para seus funcionários. Ou seja, era o primeiro modelo previdenciário no Brasil, o primeiro no mundo, dentro do que a gente concebe, né, como previdência social, ele é do século XIX, na Alemanha. Foi feito na Alemanha no século XIX. E 40 anos depois ele chega ao Brasil. E mesmo assim limitado aos ferroviários. E no primeiro ano de vigência da lei, o sistema acolhia exclusivamente os empregados de 27 estradas de ferro. Hoje, existe o pagamento só na aposentadoria, no regime geral, que inclui trabalhadores da iniciativa privada e servidores não filiados a regimes próprios,
22 milhões e meio de pessoas. Porém, a Previdência no Brasil, ela ganhou atribuições que nada têm a ver com Previdência. E aí você vai puxando o fio e vai percebendo onde está o problema financeiro da Previdência e o quanto esses problemas financeiros foram usados nas reformas feitas, principalmente na última, de 2019, para dificultar a aposentadoria, retirar vencimento de pensionistas, diminuir, muitas vezes tirando 50% da pensão a que teria direito uma viúva. Isso não é doação do Estado. Isso é um contrato. O sujeito trabalha 35, 40 anos. Hoje, muitos trabalham 45 anos, contribuindo com a Previdência. Aí o sujeito se aposenta, desfruta ali um pouquinho, 1 ano, 2 anos, falece. O que diz o contrato? A viúva tem direito à pensão. Ou filhos dependentes. Eles deram uma facada nesse direito. Atropelaram esse direito. Governo, Congresso e agora o Supremo. Porque o assunto foi levado ao senhor Barroso. Foi levado ao Supremo. O Barroso era o relator. E o Barroso veio com aquele papo de elevação da expectativa de vida. Isso aí é o seguinte. Primeiro, o Brasil tinha uma taxa de mortalidade infantil muito mais alta do que hoje. É claro, o mundo tinha. Então, novos recursos na medicina, novos equipamentos, novos medicamentos, novas terapias. As pessoas procurando mais assistência médica. Tudo isso produziu a redução da mortalidade infantil. Então a expectativa de vida, na verdade, está muito relacionada ao percentual de crianças que chegam aos 5 anos. Quanto maior esse percentual, você projeta uma expectativa de vida maior. Então é um cálculo altamente falho. É uma projeção que beira a especulação. Beira a especulação. A criança venceu aquela primeira etapa de riscos. Só que vida ela terá, que qualidade de vida? Ela vai ter saneamento básico, ela vai ter alimento, ela vai ter tratamento médico, dentário, ela vai ter uma infância saudável, uma adolescência saudável. Os pais terão dinheiro para que a família se alimente adequadamente. Essas questões não estão respondidas nesse cálculo primário de expectativa de vida. Segundo, o Barroso está falando em média nacional. Há vários estados no Brasil, os estados mais pobres, regiões mais pobres, onde esse número é muito mais baixo. Há estados que não chegam a 60 anos. A média de vida, não é expectativa. Não chega a 60 anos. E mais, dentro desses estados, você tem regiões ainda mais pobres. Além, claro, das regiões devastadas por violência urbana. E aí você vai encontrar isso na cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo. São Paulo, você tem regiões da cidade onde morre muito mais gente.
há muito mais risco de morte do que em outras regiões. E por vários fatores, não só pela violência, não só pela ausência do Estado, ausência com sua face armada, né? Mas também pela ausência do Estado no cumprimento de suas obrigações, saneamento básico, crianças convivendo com esgoto a céu aberto, privadas de água tratada, as crianças não têm água tratada, são privadas deste direito. Não tem água tratada, não tem esgoto. Então é claro que aparecem mais doenças, a saúde é mais frágil, muitas vezes há o problema da subnutrição. Então quando o Barroso diz lá, os brasileiros estão vivendo mais, então não tem por que manter a pensão em 100%. Primeiro que é um raciocínio raso. Aquilo é um direito estabelecido em contrato previdenciário. Segundo, se o sujeito continuasse vivo, ou se a trabalhadora continuasse viva, ela receberia a aposentadoria integral, que ela tem direito. É natural, pois, que um dependente direto, o marido ou a esposa, quem ficou, quem sobreviveu, que continue recebendo aquilo. Até porque o custo de vida para pessoas de mais idade, ele tem algumas características muito específicas, né? Mais medicamento. Você tem gastos específicos que são muito mais elevados do que em outras faixas etárias. Ida ao médico. A compra de medicamentos é muito maior. Então, é uma decisão baseada num raciocínio raso, barato. E aí você vê o governo, o Congresso, o Supremo, todos parecem concordar com essa aberração que retirou das pensões, em alguns casos 40%, em alguns casos 50%. Porque se ela tem um dependente, um único dependente, se aumenta ali mais 10 pontos percentuais. É lamentável, né? Porque eles parecem acreditar que a maneira de resolver o problema financeiro da Previdência é arrancando direitos. É como fizeram, aliás, na reforma trabalhista. Olha, há um ônus tributário em cima das empresas. É verdade. É preciso tirar esse peso do pescoço, dos ombros das empresas. É verdade. Peso que o Estado coloca. E aí o que eles fazem? Eles arrancam direitos dos trabalhadores. Eles não tiram o peso do Estado sobre as empresas. Eles continuam tributando folha de pagamento, mas arrancam direitos dos trabalhadores. E dizem que isso é uma modernização, uma adequação. Eufemismos não faltam. O fato é que a Previdência no Brasil, ela tem que arcar com muitas outras despesas que são de programas assistenciais e que deveriam ter a previsão específica no orçamento. E não esse dinheiro sair da Previdência. Você paga programas assistenciais, aquilo que é pago a trabalhadores rurais, que lá no sistema antigo, muito antes da Constituição inclusive, não tinham direito à aposentadoria. Não havia recolhimento, não havia registro.
Então há um ressarcimento, isso sai da Previdência. E vários programas sociais, mais ou menos importantes, alguns muito importantes, outros menos importantes, mas vários programas sociais são abastecidos, são bancados, são mantidos com o dinheiro da Previdência Social. E aí vem o déficit. Mas se fosse só o sistema em si, até porque no Brasil o aposentado paga a sua contribuição. Ele paga de 7,5% a pouco mais de 20%, 22%. E nós temos hoje ainda uma relação positiva entre quem está na ativa, o número de pessoas na ativa e o número de aposentados. Nós temos 4-1. O limite é 2-1, óbvio. Então você tem as pessoas que estão trabalhando, estão contribuindo, e esse dinheiro banca o pagamento da aposentadoria. Embora, repito, no Brasil, o aposentado segue pagando a Previdência. Embora os aposentados sigam pagando, o sistema só é viável com uma relação positiva entre quem está na ativa e quem se aposentou. No Brasil, embora nas últimas décadas a taxa de natalidade tenha caído bastante, não é? A média de filhos por casal despencou, as pessoas, na média, vivem mais. Então é claro que o equilíbrio fica mais frágil. Mas temos 4-1. Ainda temos 4-1. Então o sistema é viável. E se fosse só isso, você pega a contribuição aqui, de quem está na ativa, pagando a Previdência, para sustentar o sistema, haveria superávit. Isso já foi provado em levantamentos, o mais recente feito em 2015, e houve outro em 2020. E agora com o censo que, aliás, deixou muitas dúvidas, né? Quanto à sua exatidão ou proximidade, né, da exatidão, mas, porque não existe meia exatidão, muita exatidão, pouca exatidão, é exatidão ou não é exatidão? Não é exatidão, mas aproximado. O fato é que a Previdência é viável nesse sistema atual. O Paulo Guedes defendeu lá o sistema, a capitalização, o Ciro Gomes parece entusiasta disso também. O exemplo que temos é péssimo, que é o do Chile, onde claramente muitos aposentados não conseguem ter dinheiro para uma sobrevivência, não é nem tranquila, uma sobrevivência com garantia de que ele vai conseguir pagar as contas e comer. As pessoas não conseguem manter aquele sistema de poupança. E no Brasil, inclusive, há sugestões para que seja meio a meio. O cara tem um limite, o teto é esse aqui, um teto baixíssimo, e é baixo, né? A média de aposentadorias no Brasil, a média de pagamentos não chega a R$2.000 no setor privado. Mas aqui mistura-se tudo nos cálculos. E aí vem o déficit do setor militar, o déficit dos servidores civis e o sistema privado. São coisas distintas, mas são colocadas num saco só. E com a necessidade de bancar programas sociais que nada tem a ver com a Previdência. Programas sociais que devem ser mantidos, mas com outra fonte. Ali na previsão orçamentária, a fonte tem de ser outra e não a Previdência. Então o que eles fizeram? Vão dificultando a aposentadoria. Foi isso que eles fizeram. Vamos dificultar. O sujeito vai ser difícil aposentar. E para receber
o integral. Tem que trabalhar pelo menos 40 anos. Senão não vai receber um percentual daquilo, pagamento parcial. Desconsideram as diferenças entre as regiões. Em algumas coisas consideram, né? Para piso nacional de enfermagem, aí o Supremo diz não, são realidades diferentes. Agora, para o corte nas pensões, não, nós temos uma média na expectativa de vida. Aí há a desconsideração das diferenças regionais. Não se produz saúde financeira de previdência com injustiça social. E olha, há uma bomba relógio aí. Em breve, serão dezenas de milhões de idosos sem direito a coisa alguma. Nada. E aí? E eles só vão retirando, removendo direitos. Não os do andar de cima, não os direitos acumulados das castas superiores. Não? É o do povo. E só vale notar o seguinte: qual a melhor maneira de você resolver os problemas financeiros da Previdência? É aumentando sua arrecadação. E, no entanto, a legislação trabalhista empurrou milhões de brasileiros para a informalidade. Informalidade. Muita gente nem recolhe previdência. O sujeito está lá, o que ele ganha mal dá para pagar as contas, para comer. Ele fala, depois eu vejo isso. Eu não vou me aposentar agora. Quando ele acorda, ele não tem previdência. A saúde já não é a mesma, a capacidade de trabalho já não é a mesma, o mercado de trabalho já vai ficando hostil, porque essa é uma realidade cruel com os mais velhos. E aí? Porque não adianta, nesse sistema nosso, o que garante é formalidade, formalização do mercado de trabalho, pagamento regular de contribuição para a Previdência. É isso que garante a saúde financeira do sistema. E, claro, estabelecer outras fontes para programas assistenciais e não a Previdência. A Previdência paga por coisas com as quais ela nada tem a ver, com as quais ela não mantém relação. Relação jurídica e relação lógica. Então, o problema não é, de fato, inviabilidade econômica. Não é um problema aritmético, ela não fecha a conta, não é isso. É uma mistura de oportunismo, incompetência e indiferença pela situação dos mais pobres.